Boa tarde, já estamos no ar para mais um momento informativo. O presidente do Protetorado da Lunda Chokwe continua preso em Luanda. Seu advogado, Salvador Freire dos Santos, vai falar a Camunda News sobre o caso. Na Grécia, milhares de pessoas manifestam-se contra o regresso da polícia às universidades. No Afeganistão, 2 pessoas morreram e 5 estão feridas em consequência de um ataque terrorista. É para daqui a pouco. O presidente do Protetorado da Lunda Chokwe continua preso em Luanda. Salvador Freire dos Santos, seu advogado, vai falar a Camunda News sobre o caso. O presidente do Protetorado português da Lunda Chokwe, que há anos reivindica a autonomia da Zona Leste, continua sob custódia das autoridades em Luanda. José Zeca Mutima é acusado de atos de rebelião e associação criminosa. As autoridades angolanas justificam a acusação pelo facto de, no seu entender, Zeca Mutima ser o responsável da alegada rebelião contra o Estado angolano ocorrida em Cafunfo e que resultou na morte de 28 pessoas, segundo a UNITA, sendo que os cálculos das autoridades apontam para 6 pessoas mortas. Para o governo, os cidadãos mortos pela polícia e pelas Forças Armadas e os presentes na alegada rebelião tentaram por volta das 4 horas da manhã invadir uma esquadra da polícia local com o objetivo de substituírem a bandeira da República de Angola, hasteada no interior da esquadra, por uma bandeira do Protetorado da Lunda Chokwe. Para o efeito, dizem as autoridades, os referidos cidadãos fizeram-se ao local empunhando paus, katanas e armas de fogo que, apesar da insistência da sociedade civil, as autoridades se negam a apresentar. Já diferentes testemunhas do referido incidente mortífero sublinham que as vítimas pretendiam apenas realizar uma manifestação comunicada ao governo em tempo útil. A manifestação sob a Camunda News visava exigir do governo angolano a abertura para um diálogo relativamente às questões ligadas à autonomia da Zona Leste, que tem sido reivindicado pelo Protetorado da Lunda Chokwe. Além disso, e como também espelham as imagens, as testemunhas recusam a narrativa segundo a qual os incidentes ocorreram por volta das 4 horas da manhã. Entretanto, para falar sobre a detenção de José Zeca Mutima e um pouco sobre o que terá ocorrido em Cafunfo, é nosso convidado, o advogado Salvador Freire dos Santos, que está a defender junto dos órgãos de justiça o presidente do Protetorado da Lunda Chokwe. É para acompanhar daqui a pouco num curto intervalo. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Já estamos de volta e já cá está o advogado Salvador Freire dos Santos, que está a defender o presidente do Protetorado da Lunda Chokwe. Dr. Salvador, muito obrigada por ter vindo e muito gosto em tê-lo aqui na síntese informativa. Eu aqui agradeço e para já estamos disponíveis para passar a informação relativamente ao que aconteceu com o nosso constituinte Zeca Mutima. Certo. Dr. Salvador, seu constituinte, neste caso o presidente Zeca Mutima, está detido há sensivelmente 3 dias. Diz-nos como é que olha para este processo. Bom, nós estamos a acompanhar na qualidade de advogados. Sim. Efetivamente, nós recebemos uma comunicação do Serviço de Investigação Criminal em Luanda e pediam-nos para que nós fôssemos com o nosso constituinte porque precisava prestar alguma informação. Bom, nós advogados não caímos nesta mania do Serviço de Investigação Criminal de inventar coisas. Então nós exigimos que, se for para prestar algumas declarações, tinha que notificá-lo. Efetivamente eles não queriam notificá-lo. Quando é que foi isso? Desculpa. Isso foi no dia 8. Não queriam notificá-lo, disse que não era preciso, porque era uma coisa simples e, entretanto, não havia necessidade de o notificar. Nós dissemos que tinham que cumprir com as formalidades legais.
para que o cidadão Zeca Mutima pudesse apresentar-se junto do SIC Luanda. Passado algumas horas, depois de entregaram-nos a notificação, e a notificação apenas dizia que era para tratar assuntos do seu interesse. Bom, nós questionamos, assunto do seu interesse? Bom, mas de qualquer das formas, quando eram 8h30, nós tivemos presentes com o nosso constituinte junto do Serviço de Investigação Criminal Luanda, e depois na sala do instrutor do processo pediu-nos para que nós tivéssemos um pouco de calma, porque ela havia de tirar um documento que estava no WhatsApp, no seu WhatsApp. Certo. E imprimiu o documento e, surpreendentemente, nos foi apresentado como mandato de detenção. Nós questionamos, mas ainda ontem os senhores disseram-nos que era apenas para apresentar, para prestar algumas declarações. Hoje, agora, aparecem-nos com um mandato de detenção. Mas por quê? Primeiro é que o Zeca Mutima nunca esteve foragido. Sempre vive em Luanda, ele sempre esteve em Luanda, mesmo quando se realizaram algumas manifestações a nível do leste do país. E, naturalmente, essas manifestações foram sempre dadas a conhecer às autoridades locais. Efetivamente, não compreendemos como é que um grupo que é considerado de malfeitores, um grupo de rebeldes e que tinham pretensões de realizar rebelião, comunica às autoridades, na data, hora e local, que havia de realizar uma rebelião. Isso é inconcebível. Portanto, nós achamos que, de facto, há alguma incongruência dentro deste processo. Primeiro, é que não se realizou a tal manifestação. Havia uma pretensão dos elementos ligados ao protetorado Lunda Choco para realizarem uma manifestação. Não chegou a acontecer. A manifestação não se realizou. Dias antes da data indicada para a realização da manifestação, as autoridades andaram a mobilizar as pessoas para não se apresentarem, nesta manifestação, porque se as pessoas estivessem presentes nesta manifestação, havia de acontecer o que é que aconteceu. Efetivamente, a manifestação não foi realizada. O protetorado Lunda Choco não é um grupo de malfeitores, é um grupo cívico, um grupo de cidadãos que reivindicam, digamos assim, algumas condições sociais que vivem nesta província, no leste do país, nomeadamente as províncias das Lundas Norte, Sul e Mochico, e porque as condições são bastante degradantes, a situação que vive os cidadãos. Não tem escola, não tem luz, não tem água potável, as empresas que exploram diamantes não têm um serviço para beneficiar as populações e, consequentemente, as populações são retiradas do seu habitat, são expulsos de algumas zonas para a exploração do diamante e, natural, isto faz com que qualquer cidadão se revolte e, junto de acordo com a Constituição, realiza um protesto. E esse protesto, naturalmente, parte por uma manifestação pacífica. Nem sequer eles usam armas, não tinham qualquer tipo de armas para a realização de tal manifestação. Segundo a polícia, dizem que usavam paus, katanas, entre outros. Esta é a versão da polícia. Esta é a versão da polícia. O mais complicado, acima de tudo, é que as autoridades não deixam fazer um inquérito ou um inquérito independente, aparecem bocas do aluguer para falarem de situação que não conhecem, dizem incluso que o protetorado Lunda Choco tem intenção de dividir o país. É mentira. Eles reconhecem as autoridades angolanas, eles reconhecem a bandeira nacional. Eles não tinham qualquer tipo de intenção, muito menos de hastear uma bandeira na unidade militar ou policial, conforme afirma. Dr. Salvador, daquilo que terá conversado com o seu constituinte, afinal, o que terá acontecido naquele fatídico dia? Bom, o meu constituinte, o Zeca Mutima, apesar de ser presidente desta associação, ele nunca esteve na Lunda Norte, sobretudo em Cafunfo. Ele tem tido contactos com os demais seus correligionários, os manifestantes, os supostos manifestantes, os membros do protetorado, que, de facto, lhes têm informado da realização de manifestação. Portanto, ele nunca teve contacto físico nesta província e a informação que ele teve dos demais membros do protetorado era de que precisavam realizar uma manifestação para que o governo atendesse às suas preocupações. Uma manifestação pacífica, sem armas, quer dizer, apenas os manifestantes haviam de expressar o seu sentimento de desagrado em função da situação que vivem as Lundas. Reivindicando as melhores condições. Exatamente, as melhores condições, pedindo para que as autoridades
dentro das reivindicações, permitisse que o leste do país se venha a desenvolver como as demais províncias. Portanto, não há um desenvolvimento integral nas províncias do leste do país e, consequentemente, os cidadãos natos destas províncias têm estado a reivindicar. E essas manifestações não é só em Luanda, é em quase em todo o país. E é evidente que a própria Constituição determina que os cidadãos têm o direito de realizar a manifestação, dando a conhecer às autoridades. E eles assim o fizeram. Certo. Dr. Salvador Freire, o Ministério Público acusa Zeca Mutima de liderar uma organização criminosa, claro que é, neste caso, o protetorado da Lunda Chokwe. Essa acusação faz sentido ou não? Não faz sentido, não faz sentido. Por quê? Porque a acusação do próprio Ministério Público e que vem no mandato de detenção diz que suspeita de envolvimento na prática dos crimes de rebelião e associação de malfeitores. Portanto, não há nada ainda concluído. É uma suspensão que o Ministério Público leva em função da acusação que lhe foi movido, mas, entretanto, não se provou e nunca vai se provar que este grupo seja um grupo de malfeitores, seja um grupo de rebeldes que pretendiam dividir o país, como se aprova aí a nível de algumas pessoas que infelizmente não conhecem o processo. E também tem alguns juristas que defendem que o caso do Zeca Mutima é mais político do que jurídico. Em face disso é difícil defendê-lo. Partilha desta mesma opinião? Olha, para ser sincero, eu compreendo também neste sentido. Porque não havia motivo bastante para que houvesse esse tanto alarido num processo que é cívico. Num processo que podia haver diálogo, num processo que de facto que não podia se levar a tantas mortes. O que eu entendo também é que hoje, como tal, o Zeca Mutima é tido como preso político. Portanto, é triste no nosso país, num Estado democrático de direito, em que continuamos a atropelar as normas constitucionais e de facto conseguimos criar situações como estas, que não é bom para um país que progride, que tem a intenção de ser um Estado como qualquer outro, um Estado civilizado. Portanto, eu penso que, de facto, trata-se mais de um processo político, mas, apesar de tudo, nós como advogados e como membros da sociedade civil, porque nós somos defensores dos direitos humanos, esta vai ser uma batalha. Infelizmente, temos algumas limitações, para ser sincero, temos algumas limitações de logística que não vai nos permitir que nós avancemos para a província das Lundas, para que, de facto, possamos dar tudo que estiver ao nosso alcance em função da defesa do nosso Constituinte. Nós vamos procurar alguns apoios para ver se, de facto, conseguimos... Até o momento em que pé está este processo? Bom, presentemente o Zeca Mutima esteve preso no SIC Geral, aqui em Luanda. Foi transferido para o SIC Provincial, ainda ontem mesmo. Nós tivemos contacto no SIC Provincial a saber dele, nos foi informado que ele estava lá, mas com o propósito de ser transferido para o Dundo, onde está a desenvolver-se o processo. Ele, tarde ou cedo, quer dizer que daqui mais alguns dias, se não for hoje ou talvez amanhã, será transferido para o Dundo, para ser ouvido lá no Dundo, porque o processo é da Lunda Norte. Certo. Esta reivindicação, neste caso, sobre a autonomia da zona leste do país, que a organização do Protetorado Lunda Chokwe tem vindo a reivindicar, passa aqui a repetição, objetivamente, acha que isso possa ser realizável? Acha que essa reivindicação... É realizável, sim. E, aliás, nós estamos a caminho de realizar essas ações de autonomia das províncias por causa das autarquias. As autarquias vão determinar o desenvolvimento de cada província. Vai determinar que o bem produzido nestas províncias, refiro-me concretamente ao petróleo, ao diamante, à exploração das inertes e todas as outras riquezas que são exploradas em várias localidades do nosso país, sirvam fundamentalmente, primeiro, para o desenvolvimento destas províncias. Quer dizer que a autonomia não significa dizer a independência, não significa dizer repartir o país é uno. E como tal, esta
questão de reivindicação, vai pura e simplesmente para o desenvolvimento sustentável das províncias e concomitantemente para o benefício dos cidadãos. Portanto, não há nada aqui que diga que, digamos, a autonomia seja dividir, partir o país ao meio. Não é nada disso, isso não corresponde com a verdade. Mesmo já para nós terminarmos a nossa pequena conversa, tem fé de que possa vir a livrar o senhor Zeca Mutima das acusações, sobretudo da associação criminosa em que está a ser acusado? Nós temos fé. Esta vai ser uma batalha, de facto, uma batalha difícil, uma batalha em que as autoridades não dão ouvido à outra parte, uma batalha em que não há o contraditório, apenas aquilo que o governo está a dizer é que está a cimentar cada vez, no nosso entender, o ódio, está a cimentar a divisão das pessoas. Nós pensamos que isso não é bom, mas, de qualquer das maneiras, nós tudo faremos para que possamos emprestar o nosso saber como juristas em defesa do nosso constituinte Zeca Mutima. Muito obrigada, Dr. Salvador Freire dos Santos, por estar aqui conosco. Esperamos contar consigo nas próximas oportunidades. Eu é que agradeço essa oportunidade e, sobretudo, a forma como foi conduzida essa entrevista. Mostra ser um órgão independente, imparcial, um órgão que, de fato, quer o bem do país. Devia ser, sobretudo, os órgãos públicos também a ter esta dinâmica, porque isto só leva-nos para o bem-estar do nosso país, Angola, independente, democrático que pretendemos e, consequentemente, ver as pessoas livres de suas opiniões. Enfim, eu agradeço mais uma vez e nós estaremos disponíveis a qualquer momento, a qualquer altura que nos solicitarem. E claro, quando tivermos dados novos sobre o processo, gostaríamos que partilhasse. Sim, essa vai ser a nossa intenção. Vamos partilhar sempre a informação para os angolanos terem conhecimento do que é que está a se passar à volta do protetorado Lunda Tchoko. Certo, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Foi então o parecer do advogado Salvador Freire, que está a defender o presidente do protetorado da Lunda Tchoko. Foi então o seu parecer sobre em que pé está este processo. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Seguimos agora com a atualidade internacional. Na Grécia, milhares de estudantes e professores protestaram em diversas cidades contra um controverso projeto-lei que pretende instaurar um corpo especial de polícia nas universidades e que originou confrontos frente ao Parlamento em Atenas. A nova legislação também contempla a limitação do acesso à universidade através de provas de admissão mais estritas. Outro motivo de indignação entre os estudantes, pais e professores e uma medida também ontem contestada nas ruas do país. Na capital grega, perto de 5.000 pessoas, segundo a polícia, ignoraram a proibição de ajuntamentos e mais de 100 pessoas decretada pelo governo para conter a pandemia da Covid-19 e concentraram-se frente ao parlamento. A polícia usou gás lacrimogéneo e granadas ensurdecedoras para dispersar a multidão e pelo menos 20 pessoas foram detidas. No desfile, os estudantes denunciaram em longas faixas o autoritarismo do governo e a falta de concentração com a comunidade universitária antes da adoção desta medida. Queremos milhões para as universidades e a investigação e não para criar um corpo de polícias nas faculdades. Indignou-se um sindicalista de megafone em punho. Em Salónica, a segunda cidade do país, cerca de 1.000 estudantes, ainda segundo a polícia, saíram às ruas e também ocorreram pequenas escaramuças com as forças de intervenção. O projeto-lei elaborado pelos Ministérios da Proteção dos Cidadãos e da Educação e que deve ser votado na noite desta quinta-feira no Parlamento prevê um corpo especial de cerca de 1.000 polícias para garantir a segurança nos estabelecimentos de ensino superior e que, segundo o governo, são palco frequente de violências.
Pelo menos 2 pessoas morreram, incluindo um oficial da polícia, e 5 ficaram feridas em 3 explosões consecutivas ocorridas nesta quarta-feira na cidade de Cabul, no Afeganistão. Dados indicam que 4 pessoas ficaram feridas na primeira explosão e 2 morreram e uma ficou ferida na segunda explosão. Uma terceira bomba dirigida a um carro da polícia explodiu no distrito de Pagamá, nos arredores de Cabul. Entretanto, pelo menos até ao fim do dia de ontem, nenhum grupo havia assumido a autoria dos ataques. As autoridades não disseram se as bombas estavam nos veículos ou se eram artefatos explosivos caseiros colocados na beira da estrada. Durante meses, Cabul se viu atingida por ataques quase diários contra jornalistas, figuras políticas e religiosas, defensores dos direitos humanos e juízes, os quais levaram membros da sociedade civil à clandestinidade ou ao exílio. Apesar de o grupo Estado Islâmico reivindicar alguns desses ataques, o governo afegão e os Estados Unidos atribuem muitos desses atentados aos talibãs. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Foi então a nossa síntese informativa. Não se esqueça que estas e outras você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.